Aleluia. Obrigada, Ministério de Música. Boa noite. Todos bem? Estamos nas quintas da visão. Amém? E tem sido um tempo muito bom, né? Nós já tivemos alguns temas que foram muito bons. E hoje o tema é no que cremos. Cremos, fala comigo, cremos na vida eterna e no novo nascimento. Você sabe que todos os temas eles estão um pouco conectados, né? Eu acho que foi há 15 ou há 21 dias, eu ministrei sobre acho que foi há 21, sobre a Trindade, né? O papel do Espírito Santo, o papel de Jesus e o papel de Deus Pai. E sabe, quando a gente fala sobre crer na vida eterna e no novo nascimento, a gente precisa entender algo bem básico. Primeiramente, que evangelho não é uma religião. Evangelho é o poder de Deus. Amém? Então, quando você fala assim, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Esse é um nome que o mundo dá. Mas quando a gente olha para o evangelho, nós estamos falando do poder de Deus. Então, quando a gente olha para o poder de Deus e a gente sabe que a nossa vida, ela não vai acabar aqui. Lembra quando eu falei com vocês sobre a Trindade? Entre o dia que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e o dia que a gente partisse, Jesus não voltasse, se nós não formos arrebatados. Então, entre o dia que a gente aceita Jesus e o dia que a gente morrer, nós estamos vivendo uma vida. E essa vida precisa ser a melhor vida. Para que ao final de tudo isso, a gente tenha a vida eterna. A gente não, porque se o objetivo de Deus fosse somente a vida eterna, no dia que a gente aceitasse Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós, já seríamos arrebatados, já estaríamos com Cristo. Mas não é assim que acontece. Você está vivo aí? Belisca a pessoa do seu lado e fala assim, você está vivo aí? Sabe? E Deus te ama, Jesus te ama e Ele vem ao seu encontro. Lembra quando nós falamos rapidamente, vou só falar rapidamente aqui, quando nós falamos sobre o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então o homem está no pecado, o homem é um pecador, o homem está em pecado, está muitas vezes em um momento em que ele está fazendo algo que tem desagradado a Deus e o Espírito Santo o convence que ele está fazendo aquilo errado. O convence que ele precisa de Deus, que ele precisa de amor, ele não sabe necessariamente o quê, mas ele sabe que existe algo dentro dele que precisa ser preenchido. Então ele fala, eu preciso de Jesus. E Jesus o leva até Deus. E quando o leva até Deus, ele sai do império das trevas e vai para o reino do Filho do seu amor. Isso não acontece naturalmente. A gente não sai de um lugar fisicamente e vai para outro fisicamente. Mas a nossa vida, ela é refletida. A gente já não anda mais nos lugares que a gente andava, a gente não faz mais as coisas que a gente fazia, a gente não conversa mais com determinadas pessoas, a gente não fala mais como a gente falava, a gente não usa a linguagem que a gente falava. Não é verdade? A gente muda. Por que a gente muda? Porque espiritualmente nós estamos no reino do Filho do seu amor, onde aqueles costumes já não cabem mais. Onde o que nós fazíamos, nós já não fazemos mais. Como a Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, não engane mais o seu irmão. E está falando de tudo. Então, aquele que odiava o seu irmão, agora ame o seu irmão. E o amor do tipo de Deus não é o amor romântico, da paixão. Não, querido, o amor romântico, da paixão, a gente tem que ter só para uma pessoa. O homem para a sua esposa e a esposa para o seu marido. E os solteiros que ainda não têm, que ainda não chegou, vai chegar, amém? Porque espere com paciência. Porque é da vontade do Senhor. Família é da vontade do Senhor. Amém? Então, o tipo do amor de Deus, como eu estou falando, não é o tipo da paixão. É o tipo do amor, é do respeito, é o tipo da compaixão, é o tipo onde eu ajudo, é um amor fraternal, onde nós estamos reunidos aqui e nós nos amamos, nós nos respeitamos. Amém? Então, quando a gente pensa na vida eterna e no novo nascimento, eu quero começar com vocês lá em João 3. Abra sua Bíblia em João 3. Eu vou ler só João 3:3,
Mas o contexto é que Nicodemos estava perguntando para o Senhor como é que ele fazia, o que era esse novo nascimento, o que era esse ensinamento que Jesus estava trazendo para eles. E Jesus lhe responde: em verdade, eu te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que significa, querido, nascer de novo? Quando eu até falei sobre isso também no dia que eu ministrei. Quando você nasce da barriga de uma mulher, todos nascemos de uma mulher. Quando nós nascemos na carne, nós não nascemos ali, nós não nascemos no espírito. Mas quando nós fomos criados dentro, quando nós fomos gerados, quando nós fomos gerados, ali quando aquele óvulo se encontrou com aquele espermatozoide, você foi criado ali, naquele momento houve ali uma conexão com o seu espírito. Porque você não nasce sem espírito. Nasceu. É um menino sem espírito. Não, se fosse sem espírito, era sem vida. Amém? Então, quando você nasce, você é corpo, alma e espírito. Um bebê recém-nascido é corpo, alma e espírito. Amém? Mas quando o homem vai nascendo, vai tendo a consciência, por exemplo, um bebê de 1 mês, um bebê de 2 meses, ele chora porque ele está com fome. Ele deixa a mãe dele acordada a noite inteira, porque ele está com fome, porque ele está com cólica, porque ele está com dor de ouvido, mas ele não sabe falar: mãe, está doendo aqui, ó. Mãe, eu estou com dor aqui. Não, e ele chora, e aquela mãe, às vezes, não está entendendo ainda a linguagem daquela criança. Aí a mãe fica irritada, a mãe fica cansada, sabe? Mas aquele momento não é um momento ruim, é um momento agradável, que a mãe fala assim: que bom que o meu filho está bem. Não é verdade? Então, ele vai nascendo, ele vai gerando a consciência dele, e ao gerar a consciência dele, e aí ele vai virando criança. Quando ele começa a gerar a consciência dele, ele começa a errar. E quando ele começa a errar, ele precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já deve ter ouvido aquela frase que filho de crente não é crentinho. Todos nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu sou filho do pastor. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque aqui você pode ser filho do pastor, mas no céu só entra confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você só entra no céu sendo filho de Deus. Eu nasci no evangelho, meu pai, meu avô, meu tataravô, meus tios, tudo pastor na minha casa. Mas e você, já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque a salvação, ela é individual, então precisa nascer de novo. E o nascer de novo é no Espírito. É entendendo que agora, porque quando a gente lê lá em Efésios 2, que fala assim: Ele nos amou quando nós éramos filhos da desobediência. E quando nós éramos filhos da desobediência, e Ele nos amou, e o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado. Quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, e a gente entende que nós precisamos de Jesus, nós nascemos de novo, e nós temos um outro Pai. Porque hoje eu nasci da barriga da dona Virgínia. Eu não tenho como nascer da barriga de mais ninguém na vida. Isso foi só uma vez na vida. Então você tem uma mãe, pronto, e acabou. Da barriga é uma mãe. E aí, quando você olha que nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos de Satanás, nós estávamos nas trevas. Quando nós nascemos de novo, nós mudamos de pai. Naturalmente, nós não podemos nascer de novo de outra mãe. Mas espiritualmente nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Porque sabe, queridos, quando Jesus ele veio como homem, quando ele morre naquela cruz, para mim, por você, para nos resgatar, para nos dar um novo nascimento, para nos dar direito a uma vida eterna. Uma vida eterna onde? Com Ele. Uma vida eterna no céu, podemos dizer assim. Você sabe que Jesus, Ele não veio, Ele não morreu, Ele não sofreu no madeiro, não derramou o seu sangue, não morreu ali para que a gente tivesse uma vida fácil, mas para que a gente tivesse uma vida eterna. Então fala: eu sou crente, eu estou passando por isso, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Querido, olha só, você vai ter uma vida eterna. O que nós vivemos aqui são decisões, e você sabe que nós podemos ter uma vida fácil aqui quando nós entendemos de quem de fato nós somos filhos.
Porque se você olha para uma pessoa que está andando na rua, toda suja, você olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa não toma banho há pelo menos uma semana, não deve se alimentar direito. Você olha, parece não, é um mendigo aquela pessoa. Você olha, você acha que aquela pessoa tem um pai rico? Ela pode até ter, mas ela não usufrui do pai rico que ela tem. Então, quando nós andamos de qualquer jeito, nós estamos dizendo que a gente pode até ter um pai bom, um pai rico, mas a gente não usufrui do que ele tem. E quando a gente anda, não necessariamente com a vida perfeita, porque ninguém é perfeito, ninguém tem a vida perfeita. Vire para o seu irmão e fala assim, eu não tenho a vida perfeita. Fala assim, desculpa te desapontar, mas eu não tenho a vida perfeita. Mas você sabe que quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para Jesus, a gente pode dizer que nós estamos buscando a perfeição. E quando, e onde, por que nós buscamos a perfeição? Porque Jesus morreu por mim e morreu por você. E nós temos direito a andar conforme Ele andou, a falar conforme Ele falou, a fazer coisas maiores como Ele disse que nós faríamos. Esse é o novo nascimento. Abra sua Bíblia em Romanos 3. Romanos 3, a partir do 23, fala assim. A partir do 21, fala assim. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. É interessante porque as pessoas olham esse versículo e falam, porque todos pecaram, o pastor Alexandre, quando ministrou, falou sobre esse versículo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para aqui? Ah, não, todo homem pecou, todo homem é pecador, todo homem é errado. Sabe, a Bíblia ela nos compara a Adão e a Jesus. Adão e Jesus chama Jesus do segundo Adão, a Bíblia chama. Então, quando a gente olha para Adão, nós estávamos com a natureza de Adão, nós estávamos com a natureza morta, nós estávamos com a natureza pecaminosa. Porque quando Adão pecou, querido, e o pecado de Adão não foi simplesmente desobedecer a Deus, foi não confiar em Deus, que é muito mais grave. Se ele não confia, por que ele desobedeceu? Ele desobedeceu porque ele não confiou. Ele não confiou em Deus. Então ele desobedeceu. Então, trazendo isso para nós, hoje a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito é ser obediente ao Espírito. Então, os filhos que são obedientes a Deus são quem? Os filhos de Deus, são chamados de filhos de Deus. Por isso, nós não somos mais os filhos da desobediência, como diz lá em Efésios. Nós somos hoje filhos da obediência. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque nós nascemos de novo. E aí a gente continua aqui. Porque se a gente parar, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Querido, se a gente parar aqui, tudo que a gente fala a partir de agora não faz sentido. Gente, olha só, todo mundo é pecador, todo mundo está fora da glória de Deus, fecha a porta da igreja, vamos embora, nunca mais a gente volta, a gente não faz mais nada do que a gente acredita. Só que a Bíblia continua. E ela continua e fala, sendo justificados como? Gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção, que há onde? Em Cristo Jesus. Por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado. Já estou acelerando, deixa eu falar devagar. O Espírito Santo nos convence do pecado. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lembra? Nós chegamos em Deus. Quando nós chegamos em Deus, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos desobedientes, agora nós somos obedientes. Então nós somos, isso tudo acontece, fala comigo, gratuitamente. Pela graça.
Como eu falei outro dia, a gente não paga para a graça, pela graça, a gente não paga para aceitar Jesus. Por isso que Jesus morreu por nós e nós estamos nele como? Gratuitamente. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não dá tempo de falar sobre redenção aqui. Redenção é um assunto muito grande, mas muito bom, muito maravilhoso. Mas quando a gente pensa em redenção, Ele nos redimiu. Nós estávamos em um lugar que por nós mesmos nós não conseguíamos sair. Mas Ele nos tira de lá, Ele nos convence. Ei, você precisa sair daí. E a gente fala, eita, eu preciso sair daqui. E Ele vem e nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Pela graça, gratuitamente, no Espírito, não é fisicamente, mas fisicamente, eu demonstro aquilo que está dentro. Amém? Eita ferro, tem tanta coisa aqui. Eu acho que tinha que ter 2 horas ou 3 horas de culto para dar tudo isso. Não é verdade, pastor Alexandre? Não é verdade, pastor Joselito? Quando a gente pega, o assunto é tão bom. O assunto é tão bom. Sabe, querido? E o que significa nascer do Espírito? Abra a sua Bíblia aí em Tito 3. Coloca aqui, por favor. Tito 3, o versículo 5. Tito 3, o versículo 5 fala assim: não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado. Ou seja, quando a gente fala pela graça sois salvos, é gratuito, gratuitamente pela graça. O que nós estamos vendo aqui, olha só, não é porque nós estamos fazendo atos de justiça, não é porque nós somos bonzinhos demais, não é porque nós nos reunimos para isso ou para aquilo, em nome de Jesus que nós somos salvos. Você sabe que nós fazemos essas coisas porque nós somos salvos. Não é o contrário, nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. Sabe aquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Nesse caso aqui, querido, quem vem primeiro é você ser salvo em Cristo Jesus, e depois você vai fazer as obras. Amém? Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Não é por mim, não é por você. Eu posso até chegar e falar assim, olha, eu lembro quando eu me converti, eu lembro quem estava pregando, eu lembro a palavra do pastor, eu lembro de uma amiga minha falar comigo, eu lembro dela pedir para eu repetir, eu lembro da pessoa que foi o canal. Mas o responsável foi o Espírito Santo. Foi através daquelas pessoas. Sabe, a gente conhece, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, quando você mesmo, o seu próprio testemunho. Sabe, o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quem estava com você? Sabe, às vezes uma pessoa, um amigo, um pastor, às vezes você estava em uma igreja, em algum local. Mas em todos esses momentos o Espírito Santo estava com você. Só falar algo assim bem rápido. Nós conhecemos 2 homens, eles se relacionavam. Super gente boa, a gente morava no mesmo prédio. Eles moravam assim, a gente morava aqui, era a nossa porta, a porta dele era do lado, na frente, né? Então a gente sempre se encontrava, elevador, essas coisas, corredor ali embaixo, tudo mais. E um dia ele chega para o Alexandre, sabendo que o Alexandre era pastor, e fala assim, eu preciso te contar um negócio, Foi para mim primeiro ou para você? Para você, né? Eu preciso te contar um negócio, Estava eu e o fulano, eles moravam juntos, eles se relacionavam. Estava eu e o fulano, nós estávamos em casa lendo a nossa Bíblia, e nós entendemos o poder do Espírito Santo. E nós nos convertemos. Queridos, eles falaram assim, nós nos separamos, nós mudamos a nossa vida, nós entendemos o que nós estávamos fazendo errado, nós entendemos que as práticas que nós tínhamos eram pecaminosas. Ele usou essas palavras e você fica assim, meu Deus. Aí ele falou assim, olha, não foi fácil porque a gente se amava, mas a gente tomou uma decisão e a gente se separou. A gente encontra ele de vez em quando, né, amor? Sabe assim, pensa uma pessoa que você olha e permaneceu, não casou com nenhuma mulher, mas continuou solteiro. Sabe, você olha e fala assim, meu Deus, só pode ser Deus. O próprio Espírito Santo dentro daquele lar deles, convencendo eles. Sabe, entenda, querido,
A obra é do Espírito Santo. Não adianta você ficar falando, fulano, você está fazendo errado, fulano, você está fazendo errado, fulano, você vai para o inferno, fulano, você vai morrer, fulano, você vai queimar. Querido, começa a falar, ei, você sabe que isso não é certo, né? Mas eu estou orando por você, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Comece a orar por ele, porque o Espírito Santo tem interesse. Deus, a Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós falamos sobre a vida eterna em Jesus, abra sua Bíblia lá em 1 João 5, versículo 12. Essa água é muito boa, vem na medida. Obrigada. Vamos ler, vamos ver. O que é a vida eterna? Fala comigo, a vida eterna é o efeito do novo nascimento. Por quê? Olha só, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa? Pode deixar aqui, por favor, tá? Não, vê o 13, por gentileza. Eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Volta no 12, Tiago, por favor. É o Mateus, né? Vamos lá. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Que vida é essa? Você sabe que nós temos vários tipos de vida. Nós temos a vida Zoe, que é a própria vida de Deus. Nós temos a vida Bios, o que é a vida Bios? A vida Bios é a vida que vê que eu estou respirando. Sabe quando alguém está ali morto, você sabe que ele não está respirando, então ele não tem vida. A vida bios dele, o sangue parou de correr, o coração parou de bater. Essa é a vida bios. Tem a vida Zoe, a própria vida de Deus. E sabe, tem o estilo de vida. Quando a gente fala assim, fulano tem uma vida piedosa, fulana tem uma vida de oração. Não significa que ela fica 24 horas ajoelhada, orando. Não, quando a gente fala, fulana tem uma vida de oração. O que a gente entende? Que ela tem uma vida que ora muito. Ela tem um dia a dia que ora muito. A gente fala, fulano tem uma vida muito estudiosa. Fulano tem uma vida muito corrida. Então, quando a gente fala de vida, tem vários sentidos. E essa vida aqui diz respeito à vida eterna. E como nós temos a vida eterna? Vamos lá, vamos fazer o resumão. O Espírito Santo nos convence da verdade. Nós chegamos até Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós nos achegamos a Deus. Ele nos tira do império das trevas, nos coloca no reino do Filho do seu amor. Onde no reino do Filho do seu amor, nós vamos viver uma vida aqui na terra, a nossa vida bios. Ela vai ser cada dia melhor, para que no final dessa vida bios, que eu parar de respirar, eu tenho a vida eterna. Mas os benefícios da vida eterna eu usufruo agora. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem crê que Jesus é o Senhor, quem fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando nós fazemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos direitos, nós temos acesso a lugares que quem não é filho não tem. Vocês são melhores, queridos. Nós somos melhores sim, porque nós temos acesso a um Pai que sabe todas as coisas, que resolve todas as coisas, que pode todas as coisas. Mas isso não pode ser para nós um sinal de arrogância. Eu não posso ser melhor do que ninguém. Eu não posso estar em um lugar e falar, todo mundo faz silêncio porque eu preciso falar. Isso não existe, porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente sabe que Ele quer amar as pessoas e Ele quer chegar ao coração delas. E quanto mais arrogância eu tiver, mais distante eu serei das pessoas. Então, a vida eterna, os benefícios, os direitos que eu tenho em Cristo Jesus, me dão acesso à vida eterna. Os benefícios que eu tenho nessa nova vida são... Vamos lá, você está anotando? Aqui, Mateus, rapidinho, viu? Quero ler alguns versículos. Os benefícios da nova vida. Nenhuma condenação. Romanos 8:1. Romanos 8:1.
Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Somos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Esse é um assunto também, querido, 2 assuntos maravilhosos. Redenção e justiça de Deus. Que assim que a gente acabar a quinta da visão, a gente pode colocar esses 2 assuntos, amor, redenção e justiça de Deus. Justiça de Deus, pelo menos umas 2, 3 quintas, assim, que é um assunto maravilhoso. Passamos da morte para a vida. Nós lemos, né, 1 João 3, né? 1 João 3,14. Não, a gente leu outro, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Lembra quando eu falei com vocês sobre não sermos arrogantes? Porque uma pessoa arrogante não é uma pessoa que ama. É o contrário disso. Quem não ama permanece na morte. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Porque quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu saio do império das trevas e vou para o reino do Filho do seu amor, eu ganho um ajudador, eu ganho alguém que me ajuda. Me ajuda onde? Me ajuda nas minhas fraquezas. Qual a sua fraqueza, querido? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a orar. O Espírito Santo nos ensina, nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque muitas vezes a minha fraqueza não é a sua fraqueza. Mas na sua fraqueza, Ele ajuda 100% em todas as fraquezas. Então eu quero te dizer, usufrua desse benefício. Somos filhos de Deus, Gálatas 4, 6 e 7. Gálatas 4, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. E o 7. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Temos autoridade sobre Satanás. Mateus 16, 15. É 15, 16 e 18, tá, Mateus? E Jesus lhes perguntou, mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. A cura nos pertence. Mateus 8,16. Não, abra 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. 2,24. 1 Pedro 2,24. A cura nos pertence. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Queridos, vamos ler esse versículo colocando o nosso nome? Fala comigo. Ele mesmo levou... Eu falo e vocês repetem, tá bom? Ele mesmo levou o meu pecado no seu corpo. Sobre o madeiro. Para que, mortos os meus pecados, eu pudesse viver para a justiça. Porque pelas pisaduras dele, eu fui sarada. Querido, você foi sarada pelo que ele fez. Sabe, essa palavra pisadura, pelas feridas, pelas pisaduras, né? Quando a gente vê lá em Isaías 53, o que são pisaduras, o que são feridas, nesse caso, é o que ele fez, é o que é o procedimento, nós podemos dizer, pelo procedimento dele, pelo que ele fez, pelo que ele sofreu, nós somos sarados. Não é por uma ferida, não foi uma ferida, porque ele sofreu da cabeça aos pés.
Foi por tudo o que ele sofreu, nós somos sarados. Porque ele sofreu em todo o corpo. Então a cura é para todo o nosso corpo, é para a nossa alma, é para o nosso espírito. Amém? Nós temos total acesso junto ao trono da graça. Hebreus 4,16. Mateus, por favor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Querido, sabe, eu gosto disso, de olhar essas palavras. Quando eu falei sobre fraqueza, cada um tem uma fraqueza, cada um tem um dom, cada um tem uma forma de fazer, cada um tem algo que Deus colocou dentro de você. Existem pessoas que são boas em uma área, mas não são em outras, mas pessoas que são tão boas em outras e não são naquelas que vocês são. Sabe, nós somos diferentes, o Senhor nos fez diferentes. E quando a gente vê que a fim de sermos socorridos no momento oportuno, o meu momento oportuno nem sempre é o seu momento oportuno. O seu momento oportuno não é o meu momento oportuno. Eu já conversei com pessoas que às vezes dentro de mim eu olho e falo assim, nossa, parece que é tão simples de resolver, mas aquela pessoa está passando por um momento tão difícil que eu não tenho o direito de dizer para ela que não é bobagem. Querido, não é bobagem. O que o outro está passando não é bobagem. O que o outro está passando e tem compartilhado com você é porque ele olha para você. No mínimo, ele quer que você ore com ele. Às vezes, a gente não vai resolver o problema do outro. A pessoa chega para mim, tem uma dívida de 10 milhões. Querida, a única coisa que eu posso fazer é orar. Agora, se a dívida for de 10 reais, eu consigo ajudar. Tem alguém com dívida de 10 reais? Paga agora. Entenda? Então, nunca subestime o que o outro está passando. Mas saiba que, por mais que o outro esteja passando por algo totalmente diferente, que você acha que é fácil, entenda que o Espírito Santo sempre vai nos ajudar. Porque nós podemos chegar com confiança no trono da graça. Como nós chegamos com confiança no trono da graça? Fala comigo, na oração. A Bíblia diz, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Amém. E temos paz com Deus. Abra Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode deixar aqui, por favor. Então, fechando todo esse assunto que nós falamos hoje. Fechando esse assunto que nós falamos hoje, que nós cremos na vida eterna e cremos no novo nascimento. Nós temos acesso à vida eterna através do novo nascimento. Nós temos acesso ao novo nascimento através de Jesus. E como eu falei, não é algo natural. Você não entra de um jeito e sai de outro jeito fisicamente. Mas você, antes de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você estava no reino, no império das trevas. E pela fé, como diz aqui, justificados pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Então eu quero te dizer, querido, que você tem paz com Deus. Que você, deixa eu ler de novo aqui. Aqui. Os benefícios, ou seja, quais são os benefícios da nossa vida eterna? Quais são os benefícios que nós temos em Deus? Não são benefícios, queridos, que, eu tenho benefício, eu tenho uma blusa mais bonita, eu tenho uma calça mais bonita, eu tenho um vestido mais bonito. Não, mas pela fé, nós temos benefício e nós vamos usufruir. Nós vamos usufruir de quê? De que nós somos justiça de Deus, que não há sobre nós nenhuma condenação, que nós passamos da morte para a vida, que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos filhos de Deus, que nós temos autoridade sobre Satanás, que a cura nos pertence, que temos total acesso junto ao trono da graça e nós temos paz com Deus. Fala comigo, eu tenho paz com Deus.
Querido, e sabe quando a gente fala de paz? Não é a paz que o mundo oferece. É a paz que a gente tem que excede todo entendimento. É aquela paz que tá tudo, parece que vai tudo desmoronar dentro de você, mas você consegue levantar as suas mãos e falar: santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Eu não vou retroceder, eu vou avançar. O Senhor está comigo, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha força, o Senhor está comigo. Eu não vou retroceder, porque eu tenho paz em Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, Ele é o maior interessado que você aprenda mais sobre a sua vida eterna. Porque nós vamos passar uma eternidade com Ele. Amém? Você pode ficar em pé. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te bendizemos, Senhor, por termos aprendido um pouco mais da Tua palavra nessa noite. Obrigada, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada por Jesus Cristo. Obrigada por Jesus Cristo ter morrido naquela cruz. Obrigada porque o amor de Jesus Cristo nos constrange. O amor de Jesus Cristo por nós. O amor de Jesus Cristo por ter morrido naquela cruz por mim. Por ter morrido naquela cruz pelo meu irmão. Nos fez, Senhor, hoje sermos justiça de Deus, nos deu paz, fez com que nós não tivéssemos nenhuma condenação, fez com que nós passássemos da morte para a vida. O Espírito Santo habita em nós, nós somos filhos de Deus, nós temos autoridade sobre Satanás, a cura nos pertence, nós temos total acesso junto ao trono da graça, nós temos paz com Deus, não como o mundo dá, mas como o Senhor dá. E nós usufruímos dessa paz. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque o nosso corpo, Senhor, o nosso corpo mortal, Senhor, está cada dia mais manifestando aquilo que tem dentro. Tem cura dentro, Senhor. Nós colocamos para fora, nós andamos em cura. Pai, em nome de Jesus, querido, se você tem alguma enfermidade, eu quero que você coloque a mão na sua enfermidade. Se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo dor no joelho, dor na barriga, se você está sentindo cólica, se você está sentindo dor de cabeça, coloque a sua mão onde você está, porque o Senhor está liberando neste momento, querido, há uma unção de cura neste lugar, porque nós estamos reunidos no nome dEle. Ele quer te curar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar você, Ele quer mudar coisas que estão acontecendo no seu corpo. Fala comigo: eu tenho direito à cura. Eu tenho direito à cura no meu corpo. E comece a falar no lugar que você está doendo. Eu tenho direito à cura na minha cabeça. Eu tenho direito à cura nas minhas costas. Eu tenho direito à cura no meu espírito e na minha alma. Senhor, em nome de Jesus. Almas curadas, Pai. Em nome de Jesus. Pessoas, Senhor, tendo a alma restaurada, tendo as emoções estabelecidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estabelecimento de emoções, Pai, em nome de Jesus, colunas voltando ao lugar, Pai, em nome de Jesus, joelho voltando, Senhor, o próprio poder de Deus se manifestando em cada um dos meus irmãos nessa noite, Pai, em cada um, em nome de Jesus, rins funcionando normalmente, fígado funcionando normalmente, pulmão funcionando normalmente, cérebro, nós te damos uma ordem, funcione como você foi programado para funcionar, funcione da melhor maneira possível, e em nome de Jesus, pessoas que estão sem dormir, em nome de Jesus eu declaro uma noite restauradora, uma noite tranquila, uma noite reparadora, em nome de Jesus, dormindo e tendo refrigério no coração,
todos os órgãos sendo limpos, fazendo todo o ciclo, Senhor, em nome de Jesus, todo o ciclo do sono, pessoas dormindo, Senhor, e descansando, porque dormir é de Deus, descansar é de Deus, em nome de Jesus, que pessoas descansem de verdade essa noite, que eles acordem amanhã, Senhor, restaurados e restabelecidos, a forma, Senhor, em nome de Jesus, nós te amamos, Senhor, nós te exaltamos e nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus, querido.